Boa tarde, tchutchuquinhos do meu coração, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós vamos agora para mais uma aula nossa de projeto de vida com vocês do segundo ano. Uma aula, né, que a gente espera que possa alcançar os objetivos aí, uma aula muito proveitosa. E hoje, mais uma vez, conto com a presença aí da professora Eliane Urbanski e professora André Aguinaldo, né, que estão aí com a gente, esses guerreiros célebres que estão conosco aqui. E hoje eu, né, um pouquinho na frente aqui, começo a aula com vocês, mas já desde já fica aqui o meu agradecimento aos professores e a vocês que estão, né, que vão nos assistir, que estão nos assistindo agora, né, essa aula gravada com tanto carinho, tanto zelo que nós preparamos para vocês. Olá, boa tarde para todos. Agora são 16 horas e 5 minutos do dia 17 de agosto de 2020. Nós continuamos em distanciamento social e fazendo a aula ali online para vocês, mas sempre com gravação nas segundas-feiras, que é hoje. E aí, hoje nós vamos falar sobre resultados. A gente faz um monte de ter um resultado e fazer novas programações. Já eu agradeço aos meus dois colegas de trabalho, André Costa e André Guilherme, e espero colaborar na ajuda de alguma enquanto nosso projeto de vida com os alunos dos segundos anos. Boa tarde, Andrezinho, seja bem-vindo. Boa tarde para todos. E hoje vamos fazer, como esse nosso encontro de hoje é sobre encontros com resultados, eu tenho muito que falar sobre minha vida, um pouquinho pessoal, sobre o que eu quero fazer, que eu quero construir uma casa, ou pelo menos um lugar para eu encostar minha cabeça e falar que é meu, ou senão me financiar em uma casa por longínquos 30 anos. Então, são encontros, a gente não quer rodar em círculo, a gente quer fazer alguma coisa e a gente tem que correr atrás. O esperado encontro com os resultados. Eu consegui. Então, todo mundo que consegue, que corre, que planeja, que tem metas, ele procura o que fazer, como fazer, as formas para conseguir e realmente consegue os resultados que precisa. Então, você conseguir as metas não é difícil conseguir, mas tem que ter perseverança e ter a certeza que a maioria das vezes você vai tomar vários tombos, assim como o André tomou um tombo em frente ao mercado, para se levantar de novo e seguir em frente novamente. É verdade, André? Opa! Eu não sei o que doeu mais, se foi a dor da queda ou do meu orgulho caído, né? Lá no chão, lá. Ou a dor no orgulho, no ego, né? Mas realmente, né? O esperado encontro com os resultados. Nem sempre os resultados são aquilo que nós esperamos, né? Por mais que nós planejamos, por mais que a gente, né, está atento, pode haver fatores e às vezes podem nos levar a cair. Aí vem a questão, né, gente? Como que você vai escolher, como que você vai agir naquele momento? Se você vai se levantar, como eu levantei tão rápido quanto eu caí, né? De repente eu estou falando aí para alguém que algum parente chegou em casa comentando, eu vi um rapaz caindo em frente ao mercado, e o mercado lotado. Pois é. Era eu, gente. E, né? André, oi. Bobear, alguém filmou ainda, hein? Rapaz, eu olhei meio para o lado para ver se não tinha ninguém, mas o circuito interno do mercado provavelmente filmou. Né? Eu tô com vontade de ir lá para pedir para ver a filmagem eu caindo, gente. Mas, né, e eu caí e levantei muito rápido. Ainda há pouco a professora Eliane contou para nós a história de uma moça que caiu e escolheu não levantar, escolheu fingir que estava, né, que desmaiou. Então são escolhas, né? Eu escolhi levantar ligeiro e levantei com orgulho ferido, mas levantei, né? Mas são escolhas. André, é você, né? Vai lá. Nós temos falado, né, gente, durante as nossas aulas, e eu dei uma parada aqui porque chegou a minha conta de luz e eu tô suando até um pouquinho mais, mas faz parte, né? A gente soa no frio, né? Mas já tá aí. A gente tem falado, né, com os meninos dos segundos anos, né? A gente tem estudado nas nossas aulas a respeito de Don Quixote. Inclusive, vocês só mandei no nosso grupo do projeto de
vida, né, professores? Uma lista com tem ele lá, mas professora de espanhol também, quem sabe vocês podem trabalhar, né, em algumas coisas. Mas Dom Quixote é um excelente exemplo para pensar o resultado das ações a partir das metas alcançadas. E assim que ele queimou os miolos, né, e rompeu com a realidade, já se colocou em marcha e passou a traçar metas e a executá-las ao mesmo tempo. Eu ainda não li o livro, confesso a vocês, mas é um pouco que eu conheço da história, eu vejo que foi preciso que ele saísse da casinha um pouco, né? Ele, vamos dizer assim, ele teve desvaneios, né? Talvez algo relacionado à loucura, né? No contexto da história dele, e a partir daí ele buscou, né, os objetivos. É o momento da gente, né, quebrar alguns paradigmas e buscar aí alcançar as nossas metas. Então, a leitura de sua história nos permite ver que, ao mesmo tempo em que se executava uma ação, já era possível verificar e traçar uma nova meta. Basta lembrar-se do episódio em que preparava suas armas e armaduras. A realização das metas modificava a realidade e essa modificação interagia com o seu projeto de vida. Então, sempre buscando, né? Ele sempre tinha ali um projeto, ele buscava a realização, né? Buscava alcançar as suas metas. Doutor André, quer comentar algo? Não. Travou aqui para mim, tá? Travou? A imagem de vocês e os slides, tá bom? Tá bom. Deixa eu continuar aqui, então. A leitura de sua história nos permite ver que, ao mesmo tempo em que executava uma ação, já era possível verificar e traçar uma nova meta. Basta lembrar-se do episódio em que se preparava suas armas e armadura. A realização das metas modificava a realidade e essa modificação interagia com o seu projeto de vida. Ou seja, ele não estava contente com uma coisa só, ele estava assim, ele fazia uma coisa e já tinha outra para fazer. Ele não estava, em momento nenhum, ocioso. Tem até uma aula nossa que nós falamos sobre o ócio, né? O ócio produtivo. E no caso dele aqui, nem tempo para ócio produtivo ele tinha. Até não sei que fosse dormindo, pensando em estratégia de como fazer a outra coisa funcionar. Então, assim que ele parava uma coisa, já tinha plano A, plano B e outros planos para fazer. Nestas aulas, os estudantes conhecerão o circuito ação, resultado, ação. Ou seja, ele faz, obtém o resultado, faz de novo. Tá? É o PDCA, que é o planejar, fazer, checar e atuar novamente, né? Então, você faz, refaz, corrige e faz de novo para fazer melhor, né? Aí tem aquela fala daquele filósofo lá, que você faz o seu melhor na condição de quando ainda não pode fazer melhor ainda. Então, temos que ser assim. Então, os estudantes, fazendo essa ação de resultado e ação, cuja dinâmica é apresentada por um jogo, o qual possibilita aos estudantes sentir e perceber a interação entre o resultado das ações e o projeto de vida. Ao final, é esperado que adquira uma capacidade de refletir sobre o que acontece durante o processo de execução das ações e, ao final dele, entender que é no interior das ações que o querer ser se define e a realidade se modifica. Essa capacidade inaugura. Dá para fazer uma paradinha aqui, lembrar agora do Pequeno Príncipe, né? Que fala, onde você quer ir? E fala, não sei. Então, para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve, né? Então, querer ser depende, você já demonstra quais são os seus objetivos. Não é um caminho que você, em qualquer canto que vai, é o caminho certo. Não é uma folha seca caída no chão que vai onde o vento leva. Essa capacidade inaugura a possibilidade de refletir o rumo das ações, dar continuidade a elas, fazer ajustes ou modificar os planos, a partir da análise das consequências e das tendências das ações. Os objetivos gerais dessa aula é refletir sobre o resultado das ações das metas alcançadas no plano de ação. Lembrando que nós, nos segundos anos, as aulas são todas propostas numa organização, né, de vida, de plano, de planejamento, para alcançar os sonhos, né?
Então, ali, se nós estivéssemos em aulas presenciais, nós estaríamos fazendo agora, produzindo agora o nosso PA, que é o plano de ação. Então, verificar ali esses resultados das ações, esse planejamento tem que ser mudado ou não, assim como o André falou, fazer o plano A, plano B, né? Também refletir sobre os resultados das ações a partir das tendências, né? Muitas vezes a gente tem que pensar nisso enquanto jovens, né? Qual é a especialização que está tendo uma maior tendência agora? O que as minhas ações está me moldando? Como que eu vou ser daqui para frente? Que tendência que eu estou tendo pelas amizades que eu tenho? Então, também verificar os resultados a partir das consequências. Esse é o mais, esse tópico aí é o mais importante. Tudo que a gente faz, toda ação que a gente faz gera uma consequência. Às vezes uma consequência positiva, às vezes uma consequência negativa, mas todas as ações têm consequência. E essa é a aula dessa reflexão. Então, compreender o circuito ação, resultado e ação. Passando um carro barulhento aqui. Eu não sei se vocês repararam, mas num dos slides tinha um placa dizendo assim, conseguir. Às vezes a gente tem um planejamento e umas ações e conquista o objetivo, atinge as metas. Mas, novamente, a gente tem que voltar a estabelecer novos sonhos, novas metas, porque não acaba no conseguir. Eu consegui uma coisa e eu passo para uma outra fase de experiência, de aprendizado, de conquista, né? E ali também tem alguns filmes que no projeto de vida tem muitos filmes que a gente deixa para os alunos que quiserem assistir, ter um conhecimento maior sobre o tema que a gente está trabalhando. Agora é ação e resultado. Às vezes algum livro que a gente deixa aqui também. Esse filme, Vidas ao Vento. Eu não assisti esse filme. Se algum dos meus colegas assistiram, pode falar um pouquinho sobre o filme. Eu não vi esse filme, eu não conheci esse filme. E, inclusive, eu tentei encontrar esse filme e eu não encontrei o filme. Em uma das vezes que eu tentei achar o filme lá, estava escrito no Vale DVD. Então, ou seja, talvez a gente encontre esse filme aí tipo a Colômbia, né? Aqui em Ariquemes tem a Colômbia, que dá para achar os vídeos ainda, né? Os DVDs talvez tenha lá, porque eu nunca vi esse filme. Apesar de que o filme eu já vi falar. Bom, mas a gente pode então comentar, já que nenhum de nós assistimos o filme, a gente pode comentar sobre esse nome do filme, né? Vidas ao Vento. Eu acho que tudo que a gente joga ao vento tem lugar incerto para chegar, e a gente não pode fazer isso com a vida da gente, né? A gente tem que ter uma organização para nas nossas ações a gente ter um resultado sempre positivo, que é o que essa aula assim, nos propõe a fazer, não é verdade? No começo agora eu falei sobre a questão da folha seca ao vento, né? Que vai para qualquer canto, e como eu vou me endividar muito daqui uns dias, daqui pelo menos um mês e pouco, vou comprar eu acho que eu vou comprar uma casa, né? Tô firme que eu vou comprar uma casa, botei meu carro à venda para poder comprar a casa, para poder dar de entrada e tudo mais. E eu estou fazendo uma coisa que não é uma coisa implanejada, não planejada. Eu estou correndo atrás das coisas tudinho, vejo casa, vejo isso, vejo aquilo, porque eu já gastei de gasolina rodando nessa cidade de Ariquemes, atrás de casa, atrás de terreno, atrás de quem pega casa, atrás de isso o quê, atrás de casa abandonada. Tentei ser vizinho da Eliane, lá de frente à casa da Eliane, o homem não está a fim de vender a casa. Nossa, eu tentei várias situações, né? Aí até que agora passou a pré-aprovação no banco, né? E dever banco, vocês sabem, né? Disseram para mim que é uma dívida saudável. Eu não vejo dívida saudável, não. Nunca vi dívida saudável. Disseram assim para mim também que é os juros que eu vou pagar um juro bom. Se juro não é para mim, não é a meu favor, é contrário a mim, não é bom, é ruim. Então, mas, enfim, eu estou vendo aqui que
tudo que eu estou fazendo agora, independente qual o resultado que essa casa tenha de conseguir, de não conseguir, pelo menos ver todas as possibilidades eu estou vendo. Todas. Inclusive com o Eliane lá também, né, que eu quase fiquei lá com o terreno dele também lá, né, não vai dar dessa vez, mas quem sabe daqui para o ano que vem eu começo aí a ter uns 3, 4 terrenos aí, portanto, caçar as coisas dando certo, né? Mas é isso aí, André. Eu ainda anseio por você ser meu vizinho aqui. Se não deu certo da Eliane lá, eu espero, né, em breve você ser meu vizinho por aqui. Pois é. Mas a gente está falando, né, a respeito né, você disse aí a respeito de planejamento, né? E a minha vida, gente, eu tentei planejar ao máximo. Lógico que nem sempre sai do jeito que a gente espera, né? Mas eu planejei, assim, não planejei o curso de graduação em si. Mas quando eu comecei a graduar, né, deu tudo certo, eu fui planejando dali para frente. Então, assim, eu planejei quando eu ia casar, que eu ia casar depois que eu terminasse minha faculdade, então eu cumpri esse planejamento. Depois que eu casei, eu planejei um filho, né, com um curto espaço de tempo. Então, o meu primeiro filho, ele foi planejado, a gente foi pensada. Nós queríamos que, né, que minha esposa engravidasse mesmo, né, pela questão do tempo e né, vários fatores. E, assim, eu não deixei que fosse levado, né, que fosse algo assim sem planejar. Tinha o planejamento do meu segundo filho, mas até então não era para, né, este ano, era para o ano que vem. Então, eu consegui, André, ver, né, e a professora Eliane, eu consegui ver assim, a diferença quando a gente planeja algo e quando as coisas acontecem sem que a gente está no controle da situação. Quando a minha esposa engravidou agora da minha filha, né, da Helena, não foi algo que nós estávamos planejando para agora. E, assim, foi tão repentino que a gestação, para mim, passou muito rápido e ela ainda veio para quebrar ainda mais essa questão de planejamento, que ela não nasceu com 9 meses, ela nasceu com 1 mês a menos. E aí, aquilo que eu já tinha planejado a curto prazo para resolver a questão dela mesmo ali, né, desmoronou. Então, quando a gente não tem um planejamento, ou quando foge, nós temos sempre que ter um pensamento assim, num plano B, como nós temos falado, num plano C, D e assim por diante. Eu preciso do alfabeto inteiro, né? E a gente tem que ter essa questão. E quando eu fui financiar minha casa também, meu amigo, eu passei por essa situação. E, assim, é algo que a gente tem que planejar, não tem como nós, assim, que não temos uma renda tão grande, mas a gente organizar um pouquinho a vida. Então, quando eu fui financiar minha casa, eu procurei, não dava certo uma, não dava certo outra, até que consegui comprar aqui no Rota do Sol. E, né, não sentei com a Sheila, fomos vendo as possibilidades, quanto que nós ganhávamos, quanto que poderíamos comprometer do nosso pagamento. E, né, e se como diz, é um mal necessário, né, você mexer com o banco. É a única forma que nós conseguimos, né, comprar alguma coisa, né, de um valor tão alto, né, para nossas possibilidades, tem que ter um planejamento, tem que ter uma perspectiva. Então, a gente vê nesse sentido. Só que, gente, não sei se nós vamos falar ainda a respeito, eu não me lembro, mas existe um detalhe, André, e professora Eliane, vocês vão concordar comigo. Às vezes eu planejo, eu traço metas, e eu tenho ações, mas eu faço uma ação e eu tenho um resultado negativo. Ao invés de eu mudar a minha ação, eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia, esperando um resultado diferente, né? Então, assim, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que mudar a minha ação. Se eu fiz uma vez e não deu certo, eu vou ter que mudar a minha ação, né? Acho que é isso que a gente vai falar um pouquinho também, né? Então, eu não posso esperar um resultado diferente de ações iguais. Se eu estou fazendo uma ação que está dando errado, essa frase a gente ouviu do palestrante há muitos anos atrás, lá no Heitor. Ele veio dar uma palestra para nós, é um palestrante motivacional, o Antônio Matos, não sei quantos de vocês conhecem, e ele dizia, olha, não espere resultados diferentes de ações iguais. A gente, às vezes, fica dando murro em ponta de faca e querendo que as coisas aconteçam diferente. Não está saindo do jeito que a gente quer, é hora do PDCA, que o professor André Aguinaldo falou. Opa, pera lá, eu fiz e não deu certo, o que está acontecendo de errado? Aonde que eu estou errando? Então, eu tenho que voltar e refazer.
E refazer de forma o quê? De forma a consertar aquilo que não está dando certo. Porque senão eu vou continuar fazendo a mesma coisa querendo que dê certo, sendo com uma coisa que já deu errado uma vez. Então é algo para a gente refletir. Eliane? Para que possamos discutir resultados, iremos fazer um passeio por nossas ações. É o que o André Costa acabou de falar, né? E aquela imagem retratou bem. Será que eu estou agindo de uma maneira que eu estou contribuindo para o meu progresso ou eu estou andando em círculos, né? Passeio por nossas ações, intenções e relações. Já vimos que sempre que projeta um sonho e decide planejá-lo, alinhamos os nossos ideais, visão, missão, valores e premissas, aos caminhos e alvos operacionais, que são os objetivos e as metas. E dessa forma, conseguimos guiar nossas ações e investir nelas, desejando atingir os nossos sonhos. Para pensar na dinâmica dos objetivos, metas e ações e perceber como acontece a interação dos resultados com o projeto de vida, faremos uma proposta do jogo da teia das intenções. Isso aqui é uma dinâmica, né, que a gente dá orientação, mas essa dinâmica nós só faríamos se estivéssemos em aula presenciais e também não estivéssemos em distanciamento social. Mas a gente vai só falar como as ações, na verdade, são interligadas, não é? Então, agora, se nós estivéssemos em aula, nós faríamos essa imagem que vocês estão vendo ali. O nome dessa dinâmica é teia de interação. Então, cada um de nós ficaríamos em círculos e nós iríamos distribuir um barbante. Eu ia jogar para alguém e alguém ia jogar para outra pessoa, e a gente ia falando das nossas metas, dos nossos objetivos, e no final a gente ia ver que formaríamos uma teia, como se fosse uma teia de aranha mesmo, né? Então, o que significa essa dinâmica? Significa que todas as nossas ações, elas são interligadas, ela tem uma finalização, um resultado positivo ou negativo, elas são interligadas. É como agora. Hoje, agora que a tendência agora, qual é a tendência agora? A tendência agora é aprender sozinho, com a ajuda de um professor com distanciamento. Então, eu vou ter que ser muito autodidata também, saber meus horários, ser organizado, quais são as minhas ações se eu não me planejo, se eu não acordo cedo, se eu não durmo mais cedo para poder acordar cedo e descansado. Então, uma ação vai acarretando em outras sucessivamente. Essa dinâmica mostraria ali que tudo que a gente faz são interligados e vira ali uma teia, né? Isso, infelizmente, a gente não está podendo fazer nesse momento. A gente só vai poder contribuir falando um pouquinho. Eu vou deixar agora a palavra com o André Aguinaldo, que também nos anos anteriores já fez essa atividade com os alunos e pode falar um pouquinho também dessa teia de interações e de resultados, gerando ali todas as consequências das ações. Quando eu fiz esse trabalho de hoje, eu lembrei, assim, de uma coisa bem cruel que nos acontece agora, que é o coronavírus. Por causa do toque, de tudo se interligar, o coronavírus tocou o mundo inteiro. Se começou na China, é a certeza que todo mundo, que o próximo é a pessoa lá do outro lado do mundo. Porque todo mundo se encosta, diretamente ou indiretamente, todo mundo se encosta, todo mundo tem a ver com o outro, todo mundo toca no outro. Então, você vê, a gente se liga, a gente tem que haver com o outro, tem que ter a empatia, assim, de ficar no lugar do outro, de poder ver, sentir dor do outro, ajudar o outro e tudo mais. Cada ser presente na roda é a parte ação, de forma a todo meta e objetivo. Então, cada indivíduo que lança o fio é uma ação que está comprometida com a realização de uma meta. A ação representa a parte, o conjunto de ações que resulta no alcance da meta que representa o todo. É importante perceber que as ações estão interligadas, se comunicam, interagem e dependem uma das outras para que as metas e objetivos sejam alcançados.
Essas relações formam a essência do plano e sua integração deve ser observada. Uma ação desencadeia outra ação que alcança uma meta que exige novas ações para realizar novas metas até alcançar o objetivo. O resultado de cada ação e de todas, ao mesmo tempo, interage e transforma a realidade, determinando o projeto de vida. A realidade é transformada cada vez que a teia se movimenta. O balão sustentado pela teia representa o equilíbrio que resulta da interação de todas as ações. Também é possível pensar que essa dinâmica interativa se repete quanto à interação dos objetivos do plano ao plano de ação, assim como entre o plano de ação e o projeto de vida, esses são padrões de visão do todo. Ao observar o balão e sua relação com a teia, é possível perceber que, para haver equilíbrio, é importante que todas as partes cooperam entre si. Não agir também significa agir, pois uma ação força estagnada também participa, dificultando ou facilitando a dinâmica do todo. Essa dinâmica entre as ações gera resultados que provocam consequências e apontam tendências. Ao mesmo tempo, ecoam na vida e definem sua nova realidade, o seu projeto de vida. O todo, metas, e o todo, objetivo, e as metas e as partes, ações, são interdependentes e harmonizam-se, embora haja uma perpétua oscilação em que as ações e as metas se alimentam mutuamente, modificando a realidade. O resultado final vai sendo adivinhado a partir das consequências que vão sendo geradas, e as tendências são sinalizadas e podem ou não ser redefinidas com a mudança consciente da ação. Entretanto, ao observar o balão e a dinâmica das ações, é possível perceber que as mudanças da realidade podem ser positivas e favoráveis ao plano. As ações, todas as ações, ou a maior parte delas, ou poder ser desfavorável e colocar todo o projeto em risco. Isso significa que corremos o risco de uma ação sobrepor-se a outra, uma ação ou uma meta atrapalhar ou impedir que outras aconteçam, ou ainda que a realidade criada não tenha sido uma realidade desejada. Por isso, a consequência das ações precisa ser mapeada e observada para gerar novas reflexões, dar abertura para repensar novas ações e novas metas de maneira cooperada e sinérgica. E o que acontece quando não há cooperação e sinergia entre ações? Quando elas não são refletidas a partir da dificuldade de possíveis obstáculos reais, ou quando não há colaboração de todas as partes. Gente, tudo isso, o objetivo não é falar exatamente sobre isso, mas tudo isso vai cair de cara certinho com a situação de pandemia agora. É para ficar em casa, um povo fica, o outro não fica. É para poder usar álcool em gel, um usa, o outro não usa. É para usar máscara, um usa, o outro não usa. Até você não fazer, você coopera para o resultado. E aí tem as consequências. Então, não é para se reunir, o povo não é para se reunir em mais de 20 pessoas, o povo faz festas. Candeiro de Jamari não pode estar lá cheio de coronavírus, o povo não pode reunir na casa de ninguém, o povo encomendou, alugou uma balsa, fez a festa na balsa, a balsa virou com mais de 50 pessoas em cima. Ou seja, é difícil demais, né? É para fazer tal coisa, o povo faz tal coisa. Então, se o governo quer uma coisa, dá para ver que o governo quer uma coisa, né? Mas a situação é que a maioria do povo não quer, né? Parece que quando aquele negócio, se não vai influenciar em mim, eu tenho que fazer aquilo por causa de quê? Eu digo assim, usando se vai influenciar em mim, eu uso a atitude dos jovens, dos adolescentes. Se no coronavírus não vai pegar eu, então eu não preciso ficar em casa. Mas eu busco o vírus e trago para casa para aqueles que não podia sair, que não pode sair. Então, tem aí uma falta de empatia, né? Temos aqui várias questões complicadas do povo, de algumas pessoas não conseguirem entender e não pensar na cooperação e no amor ao próximo.
Alguém quer falar mais uma coisa? É bem interessante o que você falou, André, essa comparação, apesar dessa aula não ter sido, né, nem pensada numa época de pandemia, mas a realidade é essa. O que você faz gera um resultado para muitas pessoas que estamos interligados, querendo ou não, e até mesmo o que a gente não faz, né? Porque eu não fazer nada é uma ação, é uma escolha. É como o professor André Costa falou, ele escolheu, quando ele caiu, levantar o mais rápido que ele conseguiu. E muitas pessoas optam, enquanto passa dificuldade, se prostrar, se minimizar, se fragilizar. E outras pessoas optam em a ação ser de luta, né, ser de busca. O seu caso, por exemplo, você agora, você está fazendo uma ação planejada de ter a casa própria. Existem os medos de se endividar? Existe, eles são possíveis para qualquer pessoa, tendo ou não condições de pagar com facilidade. Mas é muito interessante a gente acreditar nos sonhos, na nossa capacidade de conquista, né? Você com certeza vai conseguir pagar a sua casa, ou financiada, ou comprar um terreno e construir. E Eliane? Acho que a Eliane caiu a conexão dela, professor. Mas acho que Ela ela entrou de novo. voltei. retornou. Eu não sei o que acontece, se eu estou no celular dando aula ou gravando e alguém ligar, ele desliga aqui automaticamente, eu não sei por quê. É porque vai usar o microfone do que você está falando, e vai ter que desligar o microfone para poder fazer outro. Ah, mas eu nem atendi, eu desliguei mesmo assim. Não, mas eu entendo que você vai entender, por isso que ele desligou já. Ah, tá. Bom, enfim, eu acho que foi muito importante você ter falado isso e a gente jogar para os estudantes, né, de segundo ano que estão na formação em projeto de vida, de uma organização para a vida, organização para as escolhas, né? Muito bacana a gente saber que quando a gente faz, a gente é uma ação, e quando a gente não faz, também é uma ação, é uma escolha, né? E vai ter resultados em relação a isso. Ok? Pode passar. Vou continuar, hein? Acontece o mesmo que aconteceu com o balão. Perde-se o equilíbrio no plano até que ele perca o rumo. No entanto, ainda há tempo para recuperar o equilíbrio. Se as ações forem realinhadas e cada meta for questionada, refletida e realinhada ao projeto de vida, só que se demorar muito, pode ser tarde demais. André, eu queria comentar ali, só um pouquinho nesse comentário aqui. Ali falou assim, acontece o mesmo que aconteceu com o balão. Bom, na verdade, aqui, como a gente não está presencial, a gente não fez essa dinâmica. Mas na dinâmica, cada um jogando o barbante, o fio, um para o outro, cada um fazendo uma ação ali, a gente percebe a integração, né? Depois que essa teia está pronta, a finalização dessa dinâmica é o seguinte: a teia está pronta, cada um está com a sua parte, né, da responsabilidade da teia, e aí a professora ou o professor de projeto de vida, a gente joga um balão no meio ali dessa teia. E o que os alunos têm que fazer nessa teia é não deixar o balão cair. Então, quando a gente está em desarmonia, a gente perde o equilíbrio, né, no plano. É isso que quer dizer ali em cima explicando ali. Acontece o mesmo que acontece com o balão. Perde-se o equilíbrio do plano até que ele perca o rumo. Então, se a gente faz essa dinâmica e um segura, e a gente forma o barbante, a gente forma uma teia ali, né? A gente vai tentar ficar com o balão, é difícil, porque o balão é levinho e qualquer movimento faz ele se mexer, se mover, e ele pode cair, porque pode ficar partes ali que a teia fica com um distanciamento maior do que o outro. Então, nessa dinâmica, a gente tem uma visão, se a gente estivesse participando dela agora, do que as ações interligadas têm que ter um equilíbrio no nosso plano de vida, na nossa meta,
nossos objetivos, para alcançar os nossos sonhos, as ações ela tem que ter um equilíbrio. Não adianta agora o André Aguinaldo falar que vai começar a pagar a casa, financiar, correr atrás, e ir aos bancos, e as pessoas que vendem, as pessoas que fazem esse tipo de negociação, e começar a fazer, mas as ações dele é assim, amanhã ele começar a gastar dinheiro com outra coisa, não reservar o dinheiro para pagar o financiamento, ele não valorizar o emprego, e aí ficar saindo de emprego em emprego. Então, as ações dele, a partir do sonho que ele tem, eu estou dando um exemplo da vida do André, mas pode ser a minha, do André Costa, qualquer um, a gente tem uma meta, um sonho, e as nossas ações têm que ser sempre pensadas para o alcance daquele objetivo, para alcance de, em meta, a gente alcançando esses sonhos, né? Por isso é a mesma coisa o balão, para equilibrar uma coisa leve, um sonho, a gente tem que ter um equilíbrio ali, tanto emocional, quanto financeiro, quanto psicológico, em tudo que a gente faz, né? Pode continuar, Andrezinho, eu só comentei porque senão eles não iam entender essa parte ali. Pode continuar, Eliane. Ou André. O processo de mudança se dá gradativamente, por isso precisamos ter clareza e consequência de nossas ações, o que eu acabei de falar, né? A qual meta se dirigir e qual objetivo cumprir. Escrever, executar e verificar faz parte do circuito ação, resultado e ação. A partir desse circuito, você é capaz de refletir sobre todo o processo entre planejar uma ação, executá-la e verificar o seu resultado antes que se inicie uma nova ação. Dá para ver aqui em cima. A opção por não verificar o processo significa agir no automático e não despertar a consciência para a realidade em que se atua. O risco é entrar num espaço de incertezas em que as condições vão mudar, mas não se sabe o que vai acontecer. Os resultados podem ser atingidos, mas os meios não serão checados. E nem todos os resultados serão necessariamente bons. Isso a gente sabe que tudo gera resultados e às vezes bons, às vezes não tão bons, né? Pois alguns deles podem concorrer com os outros que não estavam nos planos, principalmente se nos deixarmos levar e não tivermos clareza da nossa identidade e do que queremos. Continua para mim só um minutinho, pode continuar, tá? Tá aí, André? Texto 1. As nossas vidas em nosso projeto de vida, diversos planos da vida social, pessoal e profissional são tocados por esses impactos. André. Vocês me ouviram aí? Que vocês estão travados aqui para mim. André. Vocês ouviram? Oi. André, começa a ler de novo, porque só ouviu ali da parte de projeto de vida. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, mas começa de ler de novo. Tá. Tá falhando aqui para mim, André. Oi, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, só que faz o texto 1 de novo. Travou tudo aqui para mim. A sua voz só saiu no finalzinho. Oi, galera, desculpa, eu já voltei. André? Oi, pode falar. Doutora Eliane? Sim, vou continuar lendo. Uma vez concluída a ação planejada, surge uma nova realidade. Nesse momento... que está falhando, tá? Estão me ouvindo então, tá agora? Então, pessoal, o texto 1. Uma vez concluída a ação planejada, acho que a minha internet caiu aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Eliane. O do André está falhando muito. Ah, tá.
E agora, será que a gente espera ele? Acho que ele não está conseguindo ouvir a gente. Vamos esperar ele aparecer aqui para nós ver o que está acontecendo. Ah, sim. Ele está online aí? Eu não consigo ver aqui, não. Não, ele não está. Não, tá. Voltou. André? Está aparecendo ele aqui. Então, vou continuar aqui, tá, Eliane? Tá, continua. Texto 1. Gente, essa nossa conexão está muito ruim, né? Mas vamos continuar assim mesmo. Projeto de vida, aula à distância, com todos os nossos empecilhos, nós não vamos parar. Uma vez concluída a ação planejada, surge uma nova realidade. Nesse momento, verificamos que a ação empenhada gerou consequências em nosso plano. As consequências geram impactos positivos e ou negativos em nossas vidas. Em nosso projeto de vida, diversos planos da vida social, pessoal e profissional são tocados por estes impactos. Quando pensamos na força do resultado de nossas ações, durante e após o processo de ação, devemos perceber os benefícios e prejuízos dessas ações para nós mesmos e para outras pessoas. Assim como mostra a dinâmica do balão, é importante observar nas suas metas durante ao final do processo de cada ação. Antes que seja tarde demais, antes que o balão estoure, pois nem sempre o que planejamos acontece de maneira que pensamos. É preciso estar certo de que o planejado compete em uma realidade que ampliada toca outras realidades, daí fazer ajustes e corrigir caminhos para que seu plano se aproxime mais e mais do ideal por você, ou mude a rota ao perceber que os meios pelos quais se atingiram resultados não são ideais, pois prejudicam a sua identidade e a de outras pessoas. Planos mudam, porque sempre surgem obstáculos inesperados. Por isso, agregamos a oscilação como um valor, que deve ser visto de maneira positiva. As oscilações sugerem peso às ações. Quando observamos o balão da teia, nos foi possível imprimir nova forma da força nas ações até que se estabeleça o equilíbrio. Texto 2. Pode ler, Eliane? Sim. Alexander Gondendieski foi um importante matemático do século passado. Nascido em 1928 em Berlim, filho de um anarquista russo e uma jornalista, foi deixado na Alemanha enquanto os pais foram lutar na Guerra Civil Espanhola. Os três voltaram a se reunir na França, onde Grothendieck passaria a maior parte de sua vida. Logo depois, seu pai, que era judeu, foi capturado pelos nazistas e morto em Auschwitz. Seus talentos não eram óbvios na juventude, mas seu empenho foi revelado enquanto estudava na Universidade de Montpellier e surpreendeu os educadores ao resolver uma lista de atividades propostas que ia além do planejamento para o ano. Sua dedicação e disciplina renderam ações e conclusões que inovaram no conhecimento da álgebra e da geometria. No entanto, no ápice de sua carreira, Alexander retirou-se de sua vida para uma vida reclusa e recusou compartilhar suas pesquisas. Retiramos alguns trechos da notícia vinculada nas aulas do Caderno 1 para refletir sobre as consequências e as tendências durante o processo da vida do ilustre matemático. Grothendieck recusou-se a aceitar a medalha Fields e rejeitou ofertas de trabalho apresentadas por universidades de várias partes do mundo. Por volta do ano de 1970, ele abandonou sua pesquisa, preferindo se concentrar na política ambiental e no ativismo anti-guerra. Ele deixou o Instituto de Altos Estudos Científicos perto de Paris, após descobrir que era, em parte, financiado pelo Ministério da Defesa. Ele também desistiu de um cargo do Collège da France para ingressar na Universidade de Montpellier, onde sempre se posicionou na linha de frente dos protestos antinucleares. Grothendieck não desistiu completamente de suas pesquisas, mas recusava-se a compartilhá-la publicamente.
no começo dos anos de 1990, ele entregou 20 mil páginas de notas de cartas a um amigo que as analisou por vários anos antes de transmiti-la à Universidade de Montpellier. Sobre ordens restritas de Grothendieck, elas foram mantidas trancadas à chave nos arquivos da universidade. Tendo em vista os textos sugeridos, mais as impressões sobre a dinâmica da teia da interatividade, dialogue com seus colegas e com seu educador. A. As ações de Grothendieck, seus postulados e o uso desses conhecimentos. B. As relações entre o resultado e as ações e as expectativas do matemático Alexander. C. A paralisação na divulgação de suas pesquisas. E D. As mudanças de plano e o redicionamento de suas ações. Bom, eu vou falar um pouquinho, aí depois eu passo a palavra para vocês. Na verdade, esse matemático, ele, na adolescência, nem tinha, né, muita expectativa de ensino, mas ele era muito bom em cálculos, e ele atuou na área de conhecimento ali, de geometria, e ele descobriu, com o passar dos estudos dele, que ele trabalhava numa universidade que era patrocinada pelo Ministério da Defesa, que é o ministério que praticamente faz armas nucleares, armas de guerra, né? Então, ele era um ativista, gostava, assim, ele era anti-guerra mesmo. As pesquisas dele, ele descobriu que poderia ser, ele não fazia nada que era para o lado de guerra, mas poderiam ser usados, os cálculos dele poderiam ser usadas para a fabricação de armas de guerra. Então, nesse momento, a ação dele foi se retirar. Ele, inclusive, recusou a medalha Phelps, que é uma medalha, assim, muito conceituada para os matemáticos. Ele não quis e passou a viver uma vida reclusa. Ele não deixou de estudar, mas ele não quis mais que nada do que ele estudasse fosse publicado, para que ninguém usasse, tivesse um mau uso de todo o estudo que ele tinha feito. Então, o que ele fez? Ele mudou as ações dele para um resultado se aproximar do que ele queria, e não um resultado fugir do ideal que ele queria, e assim, possivelmente, ele redirecionou os planos e suas ações, mudando assim toda a sua vida e a vida, às vezes, quem sabe até da humanidade. Por quê? Porque talvez alguma arma deixou de ser fabricada a partir dos cálculos de Alexandre, não é verdade? Quer comentar alguma coisa, Andrezinho? Não, pode continuar, que esse assunto aí, eu lembro que do ano passado e do ano passado você mandou ver nele muito bem, porque na sua questão de história te ajuda muito nesse negócio de segundo ano, né? É verdade. Então, assim, mas eu tenho certeza que nós todos, a gente pode ter esse entendimento agora, assim, de que as nossas ações, assim como o André falou da pandemia, e a gente escutou a história de Alexandre Grothendieck, que se a gente faz uma coisa planejada, pode fugir do nosso alcance. Muitas coisas podem dar errado, mas a gente tem que sempre ter aquele entendimento de que nossas ações são responsáveis pela nossa vida e também são resultados da vida de muitas pessoas, né? Não que nenhum de nós ainda não se tornou ativistas, antibombas nucleares, entrar em alguma ONG, entrar em algum projeto grande, mas para a nossa vida a gente já pode ter esse entendimento e essa mudança de direcionamento através do pensamento lógico das nossas ações, do nosso planejamento, dos nossos sonhos. Não é verdade, Andrezinho? É assim mesmo. Mudar plano e redirecionar são coisas que em todo plano vai acontecer, a não ser que aquele plano seja de vida ou morte e seja o último, né? E aqui fala, eu consegui, o Inspirado em Conta com os resultados, né? Chegamos ao fim de mais uma aula, né, do projeto de vida, e essa aula de projeto de vida que acabamos agora é aula do segundo ano, né? Que nos dá um trabalho gigantesco em fazer junto aqui, eu, André, Eliane, e mais uma vez um trabalho concluído com sucesso, pelo menos de minha parte, e eu vou já agradecer vocês aqui, e pessoal,
Até mais. Até semana que vem. Espero que vocês, quem não assistiu às aulas ainda, volte nos vídeos aí do canal. Assista todas as aulas, pessoal. Por favor, agora nós não temos o contato, mas temos a aula. E agora aqui, eu acabei de ver um vídeo, a notícia aqui, que o MEC vai pagar a internet para todos aqueles que não têm acesso à internet. Oh, que boa notícia! Aí sim. Será que eles vão também ter mais alunos, né, presentes? Como é que é, Eliane? Quem sabe assim a gente terá mais alunos presentes nas aulas, né, fazendo atividades, interagindo, prosseguindo, apesar de todas as dificuldades. 2020, igual o André Neves falou, não lembro nem se estava gravando, ele disse que 2020 não está sendo fácil para ele também. E eu acho que assim para todos nós, além de todas as dificuldades, também tem um aprendizado diferenciado, e se o MEC firmar mesmo e pagar ali a internet para todos os alunos, eu tenho certeza que nós não começamos muito bem, mas terminaremos um pouquinho mais otimistas, né, em relação ao futuro. Muito obrigado, André Aguinaldo, muito obrigado, André Costa, muito obrigada a todos os estudantes que tiverem disponibilidade, tempo, paciência para nos assistir. A gente também está em processo de aprendizagem, e na quinta-feira estaremos online com vocês nessa mesma aula. Tchau para todos e Deus abençoe a cada um de vocês e de nós. Também agradeço, né, a oportunidade. Minha internet caiu aí no meio do processo, acho que era até a minha vez de falar, mas, né, nós estamos aqui justamente para aprender juntos mesmo. E com os segundos anos, né, numa das reuniões que a Patrícia fez, eu disse e volto a afirmar com vocês que este ano é um ano assim de aprendizagem mesmo, gente. Tem coisas que a gente aprende porque quer e tem coisas que nós aprendemos porque somos obrigados a aprender. Então, esse ano não está sendo fácil, não só para mim, mas para todos, né? Nesse contexto. É um ano atípico e é um ano de nós pararmos e refletir naquilo que realmente importa, naquilo que nós desejamos, né, alcançar nas nossas metas e nos nossos planos. Então, é uma oportunidade, talvez, assim, única na nossa vida, que as circunstâncias estão, né, nos prestigiando, que a gente possa, assim, planejar mesmo, tirar força de onde a gente não tem, literalmente, né, num momento difícil a gente tirar força e buscar os nossos objetivos, né, traçar as nossas metas e buscar os nossos objetivos. Então fica aqui mais uma vez o meu apelo, né, já que essa notícia aí do André Aguinaldo maravilhosa, né, que dê essa internet para todos, mas que não sirva de álibi apenas a questão da internet, que antes de eu ter a internet, eu tenho que ter o interesse. E que muitas das vezes tem a internet, mas não tem interesse. Então, que eu não use isso como desculpa, né? Que quem quer, faz, quem não quer, arruma desculpa. Então, fica aqui mais uma vez, né, o meu agradecimento aos colegas aí, meus amigos, né, que sem vocês eu não seria nada, né? Vocês têm me motivado muito. E espero que vocês, estudantes do segundo ano, que são aqueles que já estão mais maduros, que já podem planejar um pouquinho mais, que já estão vislumbrando coisas grandes na vida de vocês, que planejem, gente, que organizem, que tirem o melhor proveito dessa situação. Não vamos ser vítimas, não, gente. Vamos ser, vamos dizer assim, aqueles que vão regir, né, que vão redigir uma nova história na vida de cada um de vocês. Mais uma vez, o meu abraço e até a próxima aula. Até mais, gente. Tchau, fiquem com Deus.